Roberto. Então, pessoal, no capítulo de hoje da série Invertendo Estatísticas, a gente vai conversar com o Roberto André, meu amigo de muitos anos, proprietário do salão Espaço R Black, um salão afro, localizado dentro do bairro Passo das Pedras, do qual, inclusive, é tema de dissertação do mestrado, né, Roberto? Já está famoso aí no mundo acadêmico. Eu, particularmente, escolhi o salão e o trabalho do Roberto para minha dissertação de mestrado, por entender que esse espaço aqui que o Roberto criou há muitos anos atrás é um espaço de memória, de cultura afro, né? De grandes bate-papos culturais, inclusive, e é um espaço que vem chamando a atenção do mundo acadêmico justamente por essa questão de pertencimento da raça negra, né? Vinculado aos seus valores. E a gente vai começar tentando entender um pouquinho assim quem é o Roberto. Cara, o Roberto é um cara que sempre se preocupou em trabalhar, né? Mostrar o valor da raça, essa coisa da pessoa direita, sabe? Da honestidade. Ser uma pessoa tranquila. Nunca pensei em ser um cara top, em ser um cara rico. Nunca tive essa ambição. Eu acho que o que eu tenho é satisfatório pra mim. E ponto final. Ponto final. Legal, cara. Isso é uma das características que a gente encontra nas minhas andanças mesmo, Roberto, e a gente conversa muito sobre isso, né? Não é que tu não tenhas ambição, né? Lógico que tu tem ambição de ter um espaço limpo, bacana, que as pessoas se sintam bem, né? Mas não tem aquela ambição de ganhar grandes fortunas com isso, né? E isso é uma coisa que talvez vá reforçando o valor do teu trabalho e te mantendo no tempo, né, Roberto? Verdade. A referência que a gente tinha era olhando filme e tal, aí eu olhava lá o salão do Barulho, o salão do Ed Murphy quando ele fez em Nova York. Príncipe em Nova York. Que legal aquilo ali, cara, só uma negrada, né? É uma referência, né? É uma referência. E eu olhava uma hora, o meu vai ser assim também. E era isso aí que eu pensava. E anos depois teve também aquele filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Lembra? Que foi uma grande referência dos anos 90 também, que era um salão e tal, que o pessoal entrava e discutia várias questões sociais, inclusive econômicas, né? Eu acho que ali também dispersou um pouco. E pra muita gente, mas isso aí, tu corta o cabelo só de moreno, que eles falam, né? Eu digo, cara, corta o cabelo de todo mundo, mano. Mas o espaço é afro. Sim. Né? Porque, é um espanto, mas tu corta um cabeleireiro só pra negro. Por quê, né? Porque o espanto, assim, a gente sempre foi dividido em grupos, né? Sim. Então não era pra ser um espanto. Uhum. É um lugar onde a gente troca ideia, troca cultura, debate sobre coisas que as pessoas muita gente não quer nem saber, né? Como é que funciona, ou deixa de funcionar, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E assim vai. Legal de chamar a atenção para isso, cara. Nós fomos, né, desde pequenos divididos em grupos, né? E uma das coisas que a gente conversa muito aqui no salão é justamente isso, né? Nós, negros, tivemos que aprender a cultura dos brancos e sobre a nossa cultura posteriormente, coisa que normalmente as pessoas não negras não têm essa necessidade de aprender sobre a nossa cultura, sobre a cultura negra, né? Então, normalmente causa um espanto quando vem um empreendedor negro dentro de um bairro que é essencialmente negro, né? Criar um salão, um espaço afro, mas que atende também pessoas não brancas, né? Na verdade, o que acontece? A cultura para eles é samba,
pagode, comer feijão, entendeu? Agora, por trás disso aí, tanto faz, entendeu? É legal, que legal, é meu amigo. Mas quando a gente fala da nossa necessidade, do que acontece com os outros, com os nossos, peraí, isso aí já é chato. Né? É o que está acontecendo aí, né? O famoso mimimi, né, que eles falam. Sim, sim. Foi criado por gente que não tá nem aí, entendeu? Passa a borracha, entendeu? Tá legal. Mas a gente que discute isso há muitos anos, né? E eu, particularmente, trago os meus filhos aqui, os 4, né? Desde pequenos. Desde pequenos, né? Pô, tá 18 anos no mínimo que eles vêm aqui. A gente consegue perceber como é importante um filho estar cuidando, né? Em primeiro lugar, da sua autoestima, cortando cabelo, né? Se sentindo bem, se sentindo bonito, fazendo cortes diferentes e, ao mesmo tempo, ter como referências Barack Obama, Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X, Michael Jackson e todas essas outras grandes referências que tu faz questão de cultuar aqui dentro do teu salão, né, Roberto? É verdade. Sempre procurei a minha identidade, né? Muito mais americana, porque aqui no Brasil a gente não liga a TV, já sabe, né? Não tem nada que represente. Agora, com um pouquinho de mais cuidado das empresas, mais cuidado da TV aberta, né? Tu vê um repórter negro, tu vê não olha novela, mas tu vê uma novela que tem lá um pai e uma mãe negra, uma família negra. Diversa, né? inclusive, né? A gente dos anos 80, aí, que teve adolescência nos anos 90, procurava lá o Tupac, procurava o Michael Jackson, não tinha tanta informação por parte da internet, que era difícil, né? A música, por exemplo, então tu pagava caro para ter um CD, pagava caro para ter um disco. Até hoje, meus amigos que são DJ pagam caro para isso aí. Né? Mas hoje em dia já é, né, bem mais fácil. Mas então a referência era sempre americana. Né? A gente cultuava, vamos dizer assim, a negrada de lá por ser mais unida e por aparecer mais na mídia, né? Coisa que a gente, agora aos poucos aqui no Brasil, a gente está conseguindo. Vem daí, Roberto, o gosto pela música black, pelo charme, pelo passinho, pelos bailes e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque eu sei que tu é um dos grandes representantes aí da música charme aqui no Sul, né? A conexão maior que teve foi com a Negra Noite, né? Com o DJ Padilha. Virei fotógrafo da festa. Que é um outro hobby teu também, né? A foto. Agora não é tanto. Não é tanto. Mas ela foi mais por causa da festa, né? Mas eu já migrava para as outras festas, para outros bailes, e fazendo amizade, então eu fiz muita amizade. Aí depois surgiu a oportunidade de eu entrar na Confraria do Charme, né? DJ Lizinho, DJ Maninho, DJ Giovanni, uma grande galera, e assim foi se expandindo. E aí teve até uma oportunidade que, se eu não me engano, tu estivesse no viaduto do Charme, no Rio de Janeiro, né? Em Madureira, né? Famoso Dutão. Foi no aniversário de 21 anos deles lá. Foi bem legal, bem legal. O DJ Guto, eu acho que pela internet começou a divulgar e eu disse, não, eu vou ir. Convidei um monte de gente e não fico só eu. Foi uma experiência bem legal. Depois estive lá no show do Kate Switch também. Foi muito bom, né? Já foi uma galera bem representada aqui de Porto Alegre. E foi bem legal mesmo. Uma das coisas que me chamou a atenção para estudar o teu salão como um espaço de pertencimento, né, da cultura negra foi justamente as conexões que rolam aqui, né? Não só as conexões de informações culturais, mas também as conexões de trabalho e de troca entre as pessoas que frequentam aqui o salão.
E um dos casos que eu posso comentar, assim, porque eu vivi isso, depois eu quero que tu comente algumas outras histórias, né, que tu te sentia à vontade, mas há cerca de 12 anos atrás eu conheci um rapaz aqui, eu estava sentado aqui nesse sofá, como a gente sempre fica, escutando música, esperando a nossa vez e tal, e aí eu conheci um rapaz chamado Wagner, que me convidou, né? A gente começou a conversar, eu disse para ele que trabalhava com palestras, com aulas, enfim, e ele me convidou para ir dar uma palestra num curso que ele fazia técnico, na época no centro de Porto Alegre. Eu fui, bem tranquilo, assim, de bom grado, foi uma palestra muito bacana, muito legal, assim, e após essa palestra nós nos tornamos, então, amigos, né? Uns 2 ou 3 anos depois, o Wagner me procurou e me disse que estava fazendo publicidade e propaganda, indo para a área do jornalismo e tal, e que ele estava começando a editar vídeos, né? Então, se eu quisesse contar com o trabalho dele e tal, ele estaria à disposição. Eu prontamente, nessa época eu já estava começando a entrar na internet com os vídeos que eu faço, e tutoriais e tudo mais, contratei os serviços do Wagner. Nós fizemos um trabalho bem legal na época que ele estudou toda a minha trajetória de vida e tudo mais. O meu filho, que hoje trabalha comigo, na época era menor, ele assistia o Wagner fazendo as posições de luz, de câmera, né, e as edições. Hoje o Denner faz as edições da nossa equipe aqui, né, de trabalho, do projeto Inverter Estatísticas, muito em função da referência que ele teve dos trabalhos que o Wagner hoje faz. E o Wagner hoje é um diretor de documentários bastante premiado aqui no Rio Grande do Sul. É um cara que entra em várias comunidades carentes e documenta o outro lado das histórias, né? Eu acho interessantíssimo o trabalho que o Wagner faz. Inclusive ele teve agora esse último trabalho dele, que foi o documentário De Boca em Boca, premiado dentro e fora do Rio Grande do Sul e inclusive internacionalmente, né? Então essa é uma das histórias das conexões que rolam aqui dentro e que fez com que eu viesse estudar o teu salão de forma científica, cara. Eu acho que esse salão ele tem uma magia muito legal, que às vezes talvez tu não perceba, mas as pessoas falam pra ti, porque eu já vi as pessoas falando, e que faz com que as pessoas se sintam tão bem aqui dentro e que façam a barba, cortem o cabelo e queiram ficar, porque tem muita gente que fica sentado aqui, né? Depois conversando. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essas conexões, assim. Porque é um salão, né, de maioria clientela negra, então houve muita coisa, muita gente já chorou aqui na cadeira, eu já ouvi coisas absurdas a dar risada de chorar. Então, e é verdade, muita conexão com gente que trabalha de tudo que é jeito, gente que tem atrito de tudo que é jeito, até de casamento, sei lá. É uma psicologia, né, Roberto? É verdade. Né? Eu acho que o pano de fundo do teu trabalho é a psicologia, né? Porque tu ouve muito, né? Eu ouço muito e quem também está sentado, como tu disse, ouve muito também. Então, aí já rola um debate, né? E debate feio. Às vezes dá uns quebra-pau legal. Polêmicos. Bem polêmico. Mas é bem legal porque quando sai naquela porta ali, a cabeça de repente da pessoa já dá uma mudada. Né? Como é que tu, novinho assim e tal, criou a ideia, não, vou montar um salão dentro do Passo das Pedras, vai ser nesse lugar. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre essa ideia, essa trajetória mesmo, assim, de montagem, de empreendedorismo do teu salão. Quando eu estava terminando o ensino médio, aí estava saindo aqui de Humano, eu já atendia o pessoal na área da minha casa, né? Um localzinho ali separado da tua casa? A área mesmo. Então ficava aquela galera na rua aqui, no meu pátio. Eu tipo, só um pouquinho, tá? Fora os domicílios que eu gostava muito de fazer, também foi a melhor época que eu tive. Cortava o cabelo do domicílio? Em casa. Às vezes saía estudava de noite no Humano, saía do Humano e ia cortar cabelo das pessoas em casa, 11 horas da noite. E, não, mas só um pouquinho, né? Aí, aqui como é da família, né? O ambiente aqui era um bar antes e tal.
Aí meu falecido avô disse, não, quando desocupou, tu entra ali e vai. E foi assim que começou, né? Fui desmanchando aqui, desmanchando ali, e fui montando do jeito que eu queria. Com esse último decreto da prefeitura, né, com essas regras de confinamento e tudo mais, a gente percebe que a atividade de vocês, né, de cabeleireiro, de barbeiro e tal, não estava inclusa nas atividades essenciais, né? E aí, uma das coisas que eu fico curioso assim, de saber é como é que tu está sobrevivendo a esse tipo de situação em plena pandemia. O pessoal liga, né? Aí, Roberto, como é que tá aí? Dá pra chegar? Não dá? Aquela coisa assim. Então eu não tô sofrendo aquele baque, até porque eu não pago aluguel, né? Que é meu. E então a clientela tá sabendo, né? Conforme tá aí fora, conforme tá aqui dentro, né? Ó, vamos devagar, não dá pra estar aberto, vamos respeitar. Sem muita aglomeração. Sem muita aglomeração. Quantos tem aí? Tem 2, então chega mais tarde, por marcar, que é coisa que eu não faço. E tá sendo assim. O que eu vejo, cara, é que, ao contrário do que tinha anos atrás, deu um boom, né? Boom! A barbearia. Todo mundo migrou pra essa área, né? E tô vendo gente tendo dificuldade. Aí o Roberto tá fazendo lá, cara, eu tô no mesmo feijão e arroz. O pessoal alugou espaço grande, investiu e tá decaindo, né? Muita gente investiu em grandes salões, publicidade e propaganda, sem ter a propriedade do toque, da mão, da qualidade, né? E isso que eu queria que tu falasse um pouquinho assim. Fala do feijão com arroz, eu vejo que tu é um cara que não divulga muito o teu salão, não tá tanto na internet assim, mas tem uma clientela muito fiel, né? E fiel ao teu trabalho, a qualidade do teu trabalho. A gente vai se adequando, né? E quando eu comecei, quando meu compadre me fez, Roberto, fiz outro curso pra ti, Roberto, tá ficando louco, né? Não gosto de mídia, tal. Até porque sempre foi muita gente aqui, né? Sempre tive bastante gente, então, na minha cabeça, né? Eu preciso de propaganda, né? O boca a boca sempre foi legal e pra mim ainda é até hoje, porque o que acontece com o boca a boca? O boca a boca disse, ó, meu, vai lá no Roberto, o Roberto vai fazer assim, assado, e tá bom. Ou ele não chega lá tarde, senão ele vai te correr. Entendeu? Esse é o legal do boca a boca. A internet, ela dá ali o teu... tá ali o Roberto ali. Vamos lá pra saber como é que é. E de repente a pessoa não se acha, né? A expectativa é diferente da realidade, né? A pessoa cria uma expectativa grande, mas... É isso aí. E quando faz um trabalho legal, não tem coisa melhor que ser divulgado pela pessoa que esteve aqui que está satisfeita. Que passou o reconhecimento de todo o teu trabalho, né? Isso é legal. Acho que isso é um grande toque para os empreendedores aí, pessoal. Não só dessa área de cabeleireiro, de barbearia e tal, mas de todas as outras áreas, né? Eu acho que o reconhecimento do cliente no trabalho que tu prestaste é um dos grandes diferenciais hoje, né? Com certeza. E Roberto, assim, para a gente encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem ou algum tipo de pensamento que tu tens em relação a todos esses problemas. Às vezes a gente conversa com um, com o outro na rua, pô, essa pandemia e os negócios que diminuíram e tal. E às vezes a gente ouve mensagens muito positivas, né? Outro dia eu conversava com outro empreendedor e ele dizia, cara, tá difícil, mas como tudo, vai passar, né? Então, o que tu dissesse assim, dentro do que tu enfrenta, tal, qual é a mensagem que tu deixa para as pessoas que estão começando seus pequenos negócios e tal, e que vivem deles assim como tu? Cara, que eu via muita gente despreparada. Eu sempre, né, fui adolescente, antes de mais nada, né? Quando eu comecei aqui, eu era guri, tinha 23 anos. Mas eu sempre tive aquela preocupação de guardar. Ó, vou deixar ali
vou deixar ali, isso aí é pra isso aqui, aquilo ali é pra aquilo lá. E o que eu olho é que o pessoal chuta o balde. Não tá nem aí, né? Claro, tem gente que tem família, eu não tenho filho, mas tem gente que tem família, mas que não se preocupa em fazer uma reserva, vamos dizer assim, a caixinha, né? E estão dando com o burro na água pra lá. E uma última questão, a gente estava falando de autoestima. A gente está acostumado a estar aqui no teu espaço, conversando com outras pessoas e tal, e daqui um pouco entra na porta ali uma pessoa barbuda, cabeluda e tal, cabisbaixa, né? Às vezes com a autoestima um pouco deteriorada, assim. E uma das coisas que a gente vê, cara, é depois que o cara corta o cabelo, depois que o cara faz a barba, assim, é a satisfação pessoal, né? Daquele indivíduo em ter se renovado, né, cara? Como é que tu enxerga isso? Porque tu acaba, de certa forma, dando vida, né, nova às pessoas que vêm aqui quase todos os dias, né? É legal que tu consegue suprir a expectativa da pessoa, né? Agora é sábado, sábado tava cansadão, aí o Roberto pode fazer uma trança, eu não faço trança, pode fazer uma trança aí, sábado rola, tá, vamos fazer. Ele veio aqui e tal, e as pessoas acham muito bonitinha a trança ali, coladinha, bem, né? Mas dói quando o cabeludo puxa e tal, né? Aí, na metade ele disse, tá vendo? Olha, aí botou, fez aqui que tava doendo demais, né? Sim. Tem que puxar. Caiu a lágrima. Não tem o que fazer. Mas quando terminou, cara, eu peguei, abri um outro espelho aqui pra ele e disse, pá, Roberto, agora vai! Não, tá muito legal, isso aí é fora de série, cara. Tu vai dormir tranquilo. Sim. É bem legal, Deixar a autoestima da pessoa. E agora tá na moda também, né? Agora todo mundo resolveu trançar o cabelo de novo. Deixar a pessoa satisfeita não tem preço. É bem legal. Pois é, cara, eu acho que essa questão, assim, em tempos de pandemia, uma das coisas que mais reforçam o nosso ser, né, o nosso eu, é justamente essa questão de cuidado, né, cara? Cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, né, que reforçam a nossa autoestima, né? E o salão é um dos espaços de pertencimento para que as pessoas possam ter isso, né? Se olhar no espelho e se ver diferente, né? Se ver mais fortes e tal. Com certeza. E tem gente que diz, eu vou pra onde? Não tem lugar pra ir, tal. Se algum vai ficar em casa, cara. Ótimo. Pelo menos, né? É uma boa pedida. É isso aí. Roberto, show de bola, cara. Muito obrigado. Prazeraço aí conversar contigo. Espero que as pessoas aproveitem esse bate-papo e levem muito dessas lições aí desse cara que eu admiro bastante. É isso aí. Até a próxima.